Sabe aquele trailer de filme ou aquela animação de suspense incrível que te prende do primeiro ao último segundo? Pois é, toda grande obra dessas começa com um roteiro absolutamente impecável. E na nossa análise de hoje, a gente vai desmistificar o roteiro mais rigoroso que existe, o direito penal. A ideia aqui é deixar de lado aqueles clichês de séries de TV e focar na mecânica fascinante do sistema de justiça. Então, bora olhar para a lei através das lentes de quem decupa cena a cena de uma grande história. E a grande pergunta que serve de gancho para nossa história é a seguinte: o que exatamente transforma um ato comum no clímax de um crime? A gente tende a pensar que qualquer atitude moral ou que cause prejuízo já é motivo suficiente para criar um vilão, né? Mas a realidade jurídica é outra. Existe uma fórmula estrita, tipo aquelas regras sagradas de construção de universo de fantasia ou animação, que precisa ser totalmente preenchida para o Estado bater o martelo e dizer que algo é de fato uma infração penal. E para desconstruir essa fórmula, o nosso roteiro de hoje é dividido em 5 atos. 1. Teorias da punição penal. 2. A estrutura do crime. 3. O caminho do crime. 4. A mente, explorando o dolo e a culpa. E 5. As excludentes de ilicitude. Ato 1. Teorias da punição penal. Antes da gente pular para a ação propriamente dita, a gente precisa entender a premissa de tudo isso. Por que o Estado tem o poder de punir? Pensa nisso como a mensagem central do nosso filme. A gente tem 3 vertentes principais aqui. A teoria absoluta diz que a punição é puramente retributiva, ou seja, é o castigo justo para o cara mau. Ponto. A teoria relativa já foca na prevenção, tentando evitar que novos crimes aconteçam, seja intimidando ou reabilitando o personagem. E a teoria mista, que é a mais usada, junta os dois mundos, pune pelo que passou e previne o futuro. É basicamente a moral da história. E claro, temos também as perspectivas alternativas, como se fossem diferentes versões do diretor sobre a mesma obra. O abolicionismo penal, por exemplo, propõe descriminalizar condutas apontando falhas na raiz do sistema punitivo. Já a justiça restaurativa muda a câmara de lugar, tirando o foco do castigo e colocando na reparação do dano e na mediação. Tem também a teoria das janelas quebradas, que sugere que a desordem visual e a sensação de impunidade acabam gerando mais criminalidade. Entender esses ângulos é fundamental para o debate sobre controle social. Ato 2. A estrutura do crime. Para que o roteiro de um crime seja validado e não caia por terra, ele precisa fechar uma equação de 3 partes. A conduta do personagem precisa ser um fato típico, precisa ser antijurídico e o agente tem que ser culpável. É cumulativo. Se um desses 3 pilares desmoronar, a história simplesmente não atinge os requisitos e o crime não existe no papel. Desempacotando logo primeiro o fato típico, vamos fazer uma decupagem rápida de cena. Imagina que alguém atira uma pedra e quebra uma vitrine. O fato típico exige uma ação humana, exige o resultado visual, que é o vidro estilhaçado, e um nexo causal ligando a pedra ao estrago. E o mais importante, a tipicidade. Essa cena tem que espelhar milimetricamente o texto da lei. Tipo crime de dano. Se a ação não bater exatamente com o que está escrito no roteiro legal, o fato é atípico, não tem crime. Ato 3. O caminho do crime. O crime acontece como se fosse o storyboard de uma animação, indo fase a fase no que a gente chama de iter criminis. Fase 1, a cogitação, que fica só na mente do vilão. Fase 2, a preparação, tipo comprar as ferramentas, as roupas, o maquinário da cena. Fase 3, a execução, que é quando o diretor grita ação e o ato realmente começa. E a fase 4 é a consumação, o clímax. A regra de ouro que a gente precisa levar daqui é que o direito penal só entra em cena, como regra, a partir da fase 3. Pensar em um crime ou comprar os adereços ainda não geram punição, porque a trama ainda não colocou o bem de ninguém em risco real. Ato 4. A mente, com dolo e culpa. Só que a ação física da cena é só metade do filme, concorda? A verdadeira motivação interna do personagem é o que define tudo. O dolo é a intenção direta. Imagina aquele antagonista de sangue frio colocando veneno no café do mocinho. Já a culpa é quando o dano acontece por acidente. Pensa no personagem alívio cômico que se distrai trocando a música do carro e acaba batendo num poste. O estrago material pode até ser o mesmo, mas a diferença mental entre envenenar de propósito e bater o carro sem querer muda toda a dinâmica da punição. E dentro da culpa, a gente tem 3 arcos narrativos de descuido. A imprudência é aquela ação precipitada, tipo arrancar em alta velocidade no meio da cidade. A negligência é uma omissão, uma preguiça, tipo um mecânico que simplesmente esquece de checar os freios do carro antes da cena de perseguição. E a imperícia é a falta de habilidade técnica,
Tipo alguém tentar desarmar uma bomba complexa sem ter o menor treinamento para isso. São 3 falhas diferentes de roteiro que levam exatamente à mesma consequência jurídica de culpa. Ato 5 e o nosso grande final. Excludentes de ilicitude. Em todo roteiro brilhante tem aquela reviravolta onde o que parecia ser um crime é, na verdade, plenamente justificado pela lei. A legítima defesa é a mais famosa, só que ela não é um passe livre para sair quebrando tudo. Ela exige uma agressão humana, injusta, que esteja acontecendo agora ou prestes a acontecer, e, o detalhe crucial, uso moderado da força. Se o protagonista toma um soco e responde jogando um carro em cima do cara, esse excesso quebra a regra da moderação e vira um crime autônomo. Tem que ter limite. Agora, comparando a legítima defesa com o estado de necessidade, o cenário muda totalmente. Na legítima defesa, a gente repele um agressor. No estado de necessidade, a gente sacrifica o bem de um terceiro inocente para sobreviver a um perigo inevitável. Imagina a cena dramática de um navio afundando e 2 pessoas disputando um único colete salva-vidas. O dono do colete não atacou ninguém, mas pegar o colete dele acontece sobre uma necessidade extrema de sobrevivência. É o tipo de atitude drástica que a lei acaba validando. E para encerrar, fica aqui uma reflexão final digna de um thriller psicológico. Colocar cacos de vidro num muro alto para evitar invasão é o exercício regular de um direito. Mas e se o dono da casa instala uma cerca elétrica baixa, letal, ameaçando crianças e pedestres inocentes na calçada? A linha entre proteger a própria casa e assumir o risco criminal de um desastre é milimétrica, e tudo depende da decupagem exata do caso concreto. É justamente nessa área cinzenta que o direito penal se mostra vivo, complexo e tão intrigante quanto o melhor roteiro de suspense que existe. Fica o convite para a gente continuar observando o mundo ao nosso redor como verdadeiros críticos de cinema. Um abraço e até a próxima análise.